Conclusão, fazendo aqui um bocadinho, aqui um bocadinho, se calhar um bocadinho uma resposta mais para você, uma pergunta para vocês, que potencial o sucesso de projetos de IA. No fundo é um bocadinho a conclusão desta sessão que tive aqui com vocês. Eu se calhar vocês vão respondendo no chat, se é a favor, mas eu se calhar ia avançando, que é a inovação aberta e inteligência artificial. A parte da cultura, para mim, é crítica. Isto é, nós temos que criar não é só dizer, o CEO diz, vamos fazer IA, ou vamos fazer um projeto de IA, tem que criar primeiro um ambiente que tenha as condições para ter uma cultura promotora do IA, que se tiver experimentação e colaboração. A parte dos desafios claros, para mim, é crítico também, que há bocadinho estava a falar disso, isto é, temos de definir claramente os problemas e também dar atrativos para motivar a participação nesses problemas, nomeadamente quando é a inovação aberta. Isto é quando nós colocamos os desafios cá fora, senão não vamos ter participantes, não vamos ter pessoas a tentar resolver o problema. Também perceberem que o IA dá para muita coisa, mas também perceber, até porque o IA muitas vezes tem um impacto em termos de financeiros grande, quais são as áreas onde o IA pode trazer maior impacto e priorizar. Isto é, nesta área, há bocado vimos ali no exemplo daquela brincadeira da Luca atual, que é na gestão de stocks, na gestão de procura e no matching destas coisas. Portanto, concentrar o IA onde pode trazer mais valor. Para promover a necessidade, isto é importante, portanto, nós trazemos para o processo, e na parte de inovação também, aberta, e não só, é trazermos pessoas de diferentes áreas, diferentes parceiros, com diferentes perspectivas. A parte do IA, temos de ter cuidado com a expertise humana, portanto, é usar a IA para complementar, mas não para substituir o conhecimento humano, que ele é complementar. Começar aos poucos, isto é, começarmos com pequenas aplicações simples e para criar, de forma a criarmos confiança e apoio, isto é, para transformar alguma resistência em apoio. Portanto, nós vimos as pessoas verem que a inteligência artificial traz benefícios, que lhes pode ajudar e que não é uma ameaça, que lhes vai tirar o emprego, isto é, vai ser complementada. Ok, aqui o Pedro também, se puderem partilhar, o Pedro também disse aqui um bom input, que pode ser um elemento ativo em cada uma das fases do roadmap para um projeto de inovação, gerando pistas e mapeando contexto, por exemplo. Sim, é verdade. Muitas vezes isto é uma componente cada vez mais dos projetos de inovação. Portanto, por isso é que é aqui um casamento entre a inovação e também a parte que gera, no fundo, pistas, e esta parte também de ajudar a mapear o contexto também, portanto, é um bom input. Isto às vezes nós conseguimos perceber quais são outras coisas, às vezes o IA pode nos ajudar a perceber outras partes que estão à volta daquele problema ou daquele desafio que nós muitas vezes não estamos à primeira vista, nós não estamos a antever. Obrigado, Pedro. Depois tínhamos aqui também outra... Pronto, aqui, seguindo, parte de preparar os dados. Porque estava a falar disto, os dados que nós temos estão limpos, são precisos e são relevantes antes da implementação do IA. E as práticas de gestão de dados conforme são. Isto é muito importante. Às vezes nós temos dados, mas dados estão onde? Tem ferramenta? Como é que eles estão armazenados? Que tipologia de dados? Aquela preparação prévia dos dados, eliminar coisas redundantes, repetições, coisas mortas, é muito importante. A parte da preparação prévia dos dados, porque nós vamos estar a pôr no processo de aprendizagem dados incorretos, pouco relevantes, por exemplo. Outra parte importante também, que é, não falei tanto disto, que é proteger a propriedade intelectual e a confidencialidade, a questão da anonimização dos dados. Para nós não termos depois problemas mais à frente com a questão dos dados que nós estamos a usar, poderem indicar quem é que é o indivíduo, quem é o cliente que é aquela pessoa em concreto. Portanto, aqui é sempre uma lógica de tentar perceber que os dados e direitos sejam claramente definidos e protegidos. Avaliar também um bocadinho a maturidade da organização. Às vezes temos de ir aos poucos, não é? Não temos de ir tudo de repente, não é? Mesmo que tivéssemos financiamento para isso, então temos de ir aos poucos e perceber qual é que é a nossa... Temos maturidade daquela área, se calhar pode ser uma área piloto, daquelas pessoas, daquela organização, não é? E perceber bem que maturidade é que a nossa organização tem em termos de competência, em termos de abertura para ter aquele projeto. Parcerias estratégicas, isto é uma formação, uma sessão sobre inovação aberta, pensar sempre na colaboração, empresas, universidades, às vezes um pequeno desafio para uma academia, para uma universidade, para uma tese de mestrado sobre
fazem um levantamento básico da utilização da IA, do LLM, do Large Language Model, neste tipo de problema. Aí vocês ficam com uma perspectiva. O aluno também fica interessante, porque também tem um exemplo prático para trabalhar. E no fundo vocês ficam com uma primeira percepção do que é que pode ser feito naquela área. E como sempre, a monitorizar e avaliar os resultados. Para acompanhar a parte de gerir isto como se fosse um projeto. Isto é como um projeto em que vocês têm outputs, têm tentado monitorizar e para ver se eles estão a atingir ou não os resultados e os pressupostos que vocês estavam a pensar. Isto aqui é uma imagem engraçada, que isto é um lápis de This Machine Kills AI. Isto é esta máquina, neste caso o lápis, e também quem está por trás do lápis mata o IA, pode matar. Portanto, não esquecer que o elemento humano é crítico para o sucesso sujeito de IA. Portanto, se houver uma resistência, se houver problemas dentro da organização, é muito difícil que um projeto de inteligência artificial tenha sucesso. Portanto, o elemento humano é crítico para o sucesso.